Então agora a gente vai ver sobre a língua portuguesa, tá? Essa semana eu pedi para vocês acessarem o livro 2, tá? Então aqui, lá na página 20, a gente vai começar ali falando sobre os sinais de nasalização. O que é isso? Sinais de nasalização, ou seja, na pronúncia de algumas palavras, a gente percebe o som nasal delas. Querem fazer um teste comigo? Olha que coisa simples, mas olha, palavra tambor. Se eu falar tambor, até aí normal. Agora eu quero que vocês façam em casa. Tape o nariz e vai falar tambor, ó. Tambor. Quando você sentir que o nariz tremeu, dá uma tremidinha, é ali que tá o som nasal, tá bom? Ou então a palavra também, né? Também. Você vai sentir que o nariz dá uma tremidinha ali no dedo, tá bom, pessoal? Então, é essa partezinha que é onde a gente consegue perceber a nasalização, né? O som nasal de uma parte específica da palavra. Então, ali na página 20, vocês vão começar pronunciando as palavras. Se quiser, tapa o narizinho aí para ficar mais fácil para perceber. E circule apenas aquelas que têm o som nasal, tá? Então, você vai ver um exemplo. Foge. Não tremeu nada, pro? Então, ele não tem som nasal. Agora, se eu colocar tambor, nossa, aí senti um negocinho aqui. Ah, então ele tem som nasal. Vai lá e circula, tá bom? Com o tempo, vocês vão percebendo que não vai precisar ficar tapando o nariz para perceber isso. A gente vai se familiarizar com o som nasal de algumas palavras, em algumas palavras, tá joia? Continue ali com as atividades da página 20, vai para a página 21, onde eu quero que vocês percebam ali a questão da letra M, da letra N, nesse som nasal, tá? Mas no exercício 2 da página 21, ele vai explorar outro recurso, que é o til, né? Que é aquele sinalzinho de acentuação de algumas palavras que ele tem o mesmo som. Por exemplo, a palavra não. Nossa, não. Eu senti o tremorzinho do nariz onde vai o til, pro? Exatamente, pessoal. Então, tem o som nasal que é feito porque a palavra ela é escrita com a letra M ou a letra N, né? Em uma sílaba específica dela, e também por utilizar o til, né? Em algumas palavras ali. Continuando, vocês vão fazer as outras atividades também da página 22, e lá na página 23 ele vai explorar certinho o emprego do M e do N antes do P e do B. Eu quero que vocês percebam muito isso, eu já falei isso com vocês em sala, mas agora é o momento em que o material de vocês do SAS explora, tá? As palavras que são escritas com M e com N. Quando que eu coloco M, quando que eu coloco N? Então, prestem bem atenção. O M só é utilizado em palavras que são escritas antes, onde o M tem que aparecer antes do P ou do B, né? Tambor, tampa, também. Nossa, tem uma infinidade de palavras aí, tá? Então, explorem bem as explicações ali da página 23 do livro, tá? Ai, pro, por exemplo, tanto, tanto é escrito com N, porque depois desse sonzinho nasal, né, o tan, eu tenho do T. E o T, ele não é nem P e nem B. Então, antes dele não vai ser M, vai ser o N de navio. Tá bom, pessoal? Continuando ali, então, façam as atividades da página 24, da página 25, e aí encerrou essa questão da nasalização, desculpa. Quando chegar na página 26, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, tá? A gente vai voltar a falar sobre as HQs, as histórias em quadrinhos, que é o gênero textual que foi abordado nesse capítulo, tá bom? E ali a gente vai falar sobre tirinhas, né? Que vocês já viram na aula da semana passada e tudo mais, sobre as tirinhas. Só que nessa parte a gente vai planejar
a escrita de uma tirinha. Então eu quero que vocês utilizem todas as explicações aqui da página 26, onde ele faz das orientações para vocês planejarem o texto. O que eu vou escrever? Uma tirinha. Sobre o que eu vou escrever? Bom, a gente vai verificar aqui com vocês sobre o que você quer escrever, tá bom? Eu vou deixar esse tema livre, só quero que você pense em uma história que possa ser contada de uma maneira simples, de uma maneira curta, tá? Porque uma tirinha é uma história que tem começo, meio e fim, só que ela usa às vezes 3 ou 4 quadrinhos, tá bom? Então eu quero que vocês procurem pensar numa história bem curtinha, onde vocês vão usar os balões pode ser de pensamento ou balão de fala, né? Que com certeza ele vai aparecer. Eu gostaria que aparecessem um pouquinho de onomatopeias. Que é isso, Pro? São os sons, né? Se o personagem vai dar um tapa no outro, faz pá, e você coloca no balãozinho esse pá, P-A-H, né? Só para representar o tapa, como a gente viu muito em gibi, né? Quando a professora, em final de aula, sempre deixava vocês, em momentos de leitura, a gente lê gibi, e eu sempre falava, presta atenção, como que o personagem fala, como é que a gente percebe que fez um barulho, né? Um clac, pum! Teve uma explosão, alguma coisa assim, tá, pessoal? Então, explorem essa questão dos sons, né? A representação escrita dos sons. E mais uma coisa que eu queria falar com vocês. No roteiro do planejamento da sua tirinha, onde você vai primeiro começar pensando aqui quais serão os personagens, né? Vai ser um menininho, como que vai ser o nome dele? Coloca o nome dele embaixo. Vai ter a mãe dele na minha história. Desenha a mãezinha, escreve a mãezinha embaixo. Vai ter quem? O cachorro. O cachorro vai ser, sei lá, o motivo da briga entre o menininho, que ele trouxe o cachorro para casa, que ele achou na rua. Tá dando um exemplo bobo, tá? Mas é só para vocês pensarem em alguma coisa do tipo, tá? E como que vai ser o nome desse cachorrinho e tudo mais. Depois vocês vão ali para a página 28 pensar no cenário dessa história. Essa história vai acontecer aonde? Na casa do menino? Ou, sei lá, tô dando um exemplo, né? Vai ser numa casa, vai ser na floresta, vai ser no centro da cidade? Não, vai ser na escola. Não sei. Pensa nessas 3 cenas que vão aparecer, nessas 3 possíveis cenas que vão aparecer da sua história, tá? Eu gostaria que lá na página 29, ele pede para vocês irem lá no final do livro, na página 133 e a 135, onde vocês têm ali os anexos, tá? Então, recorta isso aqui e esse aqui também. Cola esse daqui nesse, tá? Para que fique a sua tirinha onde você vai fazer a versão final, tá? Então, primeiro você planeja a sua história, cria seus personagens, cria a cena e depois você vai passar limpo, né? Você vai colocar aquilo que você planejou na versão oficial, onde vai ter os balões e tudo mais. Tá bom, pessoal? Quando eu pedir materiais, quando a escola solicitar para entregar materiais na escola, eu quero que vocês entregam esses anexos com a tirinha pronta também. Tá joia, pessoal?